Deus tem falado muito forte no meu coração, e eu já disse isso na minha igreja. Só pastor Cleber, nós estamos vivendo uma fase de decadência do Evangelho. E eu fiz um propósito com Deus de trazer à minha igreja a palavra. E quando você se propõe a trazer à igreja a palavra, é evidente que você enfrenta lutas. É evidente que se levantam aqueles que se infiltram no meio do povo de Deus para quererem levar a igreja fora dos caminhos de Deus. E Satanás tem esse interesse. E não é por acaso que nós estamos vivendo uma época onde o crescimento evangélico tem sido muito grande. E eu quero trazer uma reflexão à igreja nessa noite sobre isso. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Mateus, no capítulo 11, e eu creio que o propósito central do Evangelho de Jesus Cristo é a salvação da humanidade. Os irmãos creem assim também? Amém. Amém? E eu creio também na existência do céu e do inferno. Os irmãos creem assim também? Amém. Para um desses dois lugares, existem alguns aí que falam que existe um tal de purgatório. Para mim, purgatório não passa de casinha de cachorro mal cuidado, porque na Bíblia não contém essa palavra. Agora eu quero fazer uma pergunta e quero que vocês prestem muita atenção. Ô Du, está dando para ouvir aí no fundo? Está dando para ouvir? Tá? Então tá. Já que todo mundo ouviu, eu quero fazer uma pergunta. Levante a mão quem deseja ir para o inferno. Eu acho que não ouvi, Du. Eu acho que o som também. Deixa eu fazer a pergunta de novo. Levante a mão quem deseja ir para o inferno. Ninguém? Então levante a mão quem deseja ir para o céu. Amém. Graças a Deus. E quando Jesus voltar, irmãos, vai ficar contente? Sim. Eu não vou não. Eu vou subir contente. Porque Jesus certamente voltará. Mas eu creio que o propósito de Cristo, além de salvar o ser humano, é também fazermos ser semelhantes a Ele. Preste atenção no que eu estou dizendo. Além de salvar o homem, eu creio que Jesus quer tornar-nos semelhante a Ele. Os irmãos creem assim também ou não? Engraçado, eu estava assistindo uma reportagem e eu vi uns garotos, tudo que o Neymar faz, os meninos imitam. Cortam o cabelo tipo moicano. O Neymar faz um gol, ela faz uma dancinha, eles vão lá e fazem a dancinha igual o Neymar. O Neymar dá um pulo lá no campo, eles vão dar um pulo igual. Imitam em tudo o Neymar. O que eles são? Discípulos do Neymar. Agora nós somos o quê? Não ouvi. Meu Deus do céu, que fraqueza, gente. Vocês não tomaram café antes de vir para cá, não? O que nós somos? Melhorou, mas não está bom ainda não. Tem que ser com mais convicção. Assim, ó, o que nós somos? Para quem é, quem não for, fica quieto, por favor, tá? Discípulos de Jesus. O que nós somos? Discípulos de Jesus. O mundo, quando te olha lá fora, ele vê Jesus em você? Amém. É isso. Essa falta de igreja. Nós estamos tendo igrejas com nomenclatura evangélica, mas que pouco tem vivido o Evangelho de Jesus Cristo. E como deve ser a vida de alguém que se diz seguidor de Cristo, que se diz discípulo de Cristo? Deve ser uma vida diferenciada, moldada pelo seu caráter, fazendo com que seu caráter seja incrustado em nós. Uma vez que nós nos entramos em meio às trevas, as trevas têm que ver a nossa luz. Uma vida onde nós entramos no meio da podridão e a podridão sente o nosso sal. Uma vida que reflita a imagem de Cristo em nós. E até que ponto você é parecido com Jesus? Quando você entra na sala de aula, os jovens, os seus colegas percebem que você é diferente. Eles veem que você é diferente deles. Quando você está entre seus amigos, eles percebem que você é diferente deles. E quando você está em meio aos pecadores, eles percebem que você é diferente. Por que é tão difícil ser cristão em nossas vidas? Por quê? Porque todos nós, irmãos, temos um fardo para carregar. Vários fardos nós temos. Nós temos os fardos familiares, temos fardos de saúde, temos fardos financeiros, mas não é fácil. Mas, com Jesus,
buscando a Deus, Ele ajuda-nos a carregar esse fardo. A minha alma descansa somente em Jesus. E agora? Vamos abrir lá em Mateus capítulo 11, versos de 28 a 30. Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versos de 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oremos. Pai, na tua presença estamos para ouvirmos a tua palavra. Que não haja, Deus, nada do eu, mas que o Senhor possa falar livremente à tua igreja. Porque este povo que aqui está, Senhor, é teu povo, é teu rebanho e foi comprado pelo teu sangue. E eu te peço que o teu Espírito Santo possa falar abertamente, livremente, em nome de Jesus. Amém. Podemos ensinar. O que cansa a alma do homem são os muitos fardos. E eu não vou, evidente, não dá para falar de todos, mas eu quero falar de 3 deles. E o primeiro fardo que eu quero abordar nesta noite é o fardo da religião. Existem ditos populares que são ditos benditos, e existem ditos populares que são ditos malditos. Por exemplo, cabeça vazia é a oficina do diabo. Dito bendito ou dito maldito? Dito bendito, porque relata uma verdade. Uma pessoa que tem a sua mente vazia, o diabo vai trabalhar na mente dela. Então é um dito, tem sentido. Agora, todas as religiões levam a Deus. Dito bendito ou maldito? Maldito. Porque nem todas as religiões levam a Deus. Amém? Amém. Amém, coisa nenhuma. Nenhuma religião leva a Deus. Quem leva a Deus é uma pessoa, não é religião. O mundo está cansado, está enfadado de religião. E todas as religiões do mundo, eles ficam nessa tentativa de levar o ser humano a chegar-se a Deus. E nessa busca, o homem tem feito muitos esforços. Cerimônias bonitas, cerimônias bem elaboradas, votos de consagração, promessa de viver sozinho, promessa de sacrifícios e altos sacrifícios, pessoas que se chicoteiam, atravessam passarelas de joelho, sobem escadas de joelho, se mutilam muitas vezes, e até mesmo, eu estava vendo na internet outro dia um local onde eles se crucificam. Os irmãos viram essa reportagem? Alguém viu essa reportagem? Há um lugar que eles se crucificam, depois tiram dali com prego mesmo, e tiram achando que com aquela atitude eles vão agradar a Deus. Meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo entregou a vida dele na cruz do Calvário. Todo o sacrifício necessário, Ele já fez por você. Ele já fez por mim. De sorte que eu não preciso mais me esforçar nada. Porque a graça nos veio. E a graça é de graça. Ela não requer pagamento. Não há como pagar esta graça. Você não precisa fazer nada. Por quê? Porque Jesus já fez tudo. Ele já pagou o preço. E lá em Efésios 2,8 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Não vem das obras, não vem de você. Não pensa que você é salvo porque você é bonzinho. O Duri discorda de mim. Mas o Tom, hoje, o Tom do Cajueiro, eu encontrei com ele e falou: pastor, você está cada dia mais bonito, rapaz. O Tom pode discordar, mas minha esposa concorda, não concorda? Mas não é porque eu sou bonito que Deus um dia olhou para mim e falou: olha que jovem bonito, vou salvar. Não é porque você tem o olho bonito que Deus um dia olhou. Você não tinha nada, você não merecia nada. Mas simplesmente Deus amou você como você e entregou a vida dele na cruz do Calvário para que você fosse salvo.
Se fosse por beleza, o Dudu estaria perdido até hoje. Graças, nem vou perguntar se a Márcia concorda, porque ela vai discordar. Ela vai discordar. Ah, porque Deus já passaram, né, meu irmão? Então a gente entende-se que Cristo já cumpriu tudo que tinha que ser cumprido. E lendo uma pesquisa esses dias na internet, diz o seguinte, até copiei. Pesquisa aponta queda do ateísmo no século XXI. Cristianismo é a religião que mais cresce em todo o mundo. Quando você lê uma notícia dessa, a primeira reação qual que é? Glória a Deus, não é? Meu Deus do céu, pastor, igreja desanimada, pastor, o que está acontecendo com esse pessoal? É ou não é, irmão? Quando você lê uma notícia que o cristianismo é a religião que mais está crescendo, não era para ser um motivo de alegria para nós? Hoje a gente fica alegre, glória a Deus, o evangelho. Mas aí quando eles falam em cristianismo, a gente tem que pensar. O nosso desejo é que o evangelho cresça, o cristianismo cresça, é para isso que nós trabalhamos, para isso nós investimos em missões. Eu não sei se os irmãos vão receber aqui o pessoal da Transpaulista. Nós estamos fazendo um trabalho grandioso lá na nossa região de Ribeirão Preto. Vamos receber 1.800 voluntários. Para que tudo isso? Para ganhar almas para Jesus, para levar almas a Cristo. Se não fosse por esse motivo, tudo seria vão. Mas o que acontece, o grande problema, quando se diz que o cristianismo está crescendo? Nós precisamos olhar, mas qual é a qualidade desse cristianismo que está crescendo? O que está sendo pesquisado? Porque no Brasil tudo é cristão. O espírita, aqui no Brasil, é cristão. O católico é cristão. Os testemunhos de Jeová são cristãos. Até os crentes são cristãos. Meu irmão, nós estamos igualzinhos, muitas pessoas na nossa igreja estão igualzinhas outras religiões. Estão fazendo o cristianismo uma mera religião. Ser cristão é ser parecido com Cristo. Ser cristão é andar como Cristo andou. O que nós estamos vivenciando hoje na igreja é um erro muito grande. Nós convidamos a pessoa para vir na igreja e logo já vamos dizendo para ele, olha, vai para a igreja, mas não olha para mim não, viu? Olha para Jesus. Olha, vamos lá comigo, mas não fica olhando para a minha vida não. Olha para Jesus. Meu irmão, o apóstolo Paulo não fez isso não. O apóstolo Paulo dizia, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso é cristianismo, isso é ser cristão. Você está nessa condição, meu irmão? Você está aí trabalhando aí fora, convidando os outros para vir para a igreja e dizendo, olhem para a minha vida, sigam o meu andar, porque eu sigo a Cristo. Se não for isso, irmão, teu cristianismo vai ser meramente uma religião. Nenhuma igreja pode se dizer cristã se não houver sã doutrina no seu fundamento. Nenhuma igreja pode se dizer cristã se ela não seguir fielmente as escrituras sagradas. Aqui passou uma foto, na hora que estava sendo mostrada, passou o João do Correio e mais o senhor do jornal. Havia uma caixa, um buraco, a gente colocando um negócio dentro. Os irmãos perceberam essa foto do jornal? Alguém sabe que não era da igreja, que naquele tempo, vocês sabem o que era aquilo? Aqui, onde está esse púlpito, existe uma caixa de concreto aqui embaixo. E nessa caixa de concreto contém uma Bíblia, um jornal da cidade daquele dia e o nome dos membros fundadores desta igreja. E sabe por que Deus plantou essa igreja aqui, meu irmão? Não foi para você vir aqui de domingo, não ficou ouvindo o pastor Kleber falar, não. Deus plantou essa igreja para você vir aprender com esse homem de Deus, para você obedecer esse homem de Deus, para você respeitar esse homem de Deus e seguir as instruções desse homem de Deus. Porque Deus deu ao pastor dois instrumentos de trabalho. Primeiro, pastor, Deus te deu um cajado. O cajado para você dirigir esse rebanho na conduta da palavra de Deus. E o segundo te deu a vara para você repreender aqueles que são rebeldes, aqueles que se levantam contra a igreja do Senhor. Porque o irmão é o anjo da igreja. E na qualidade de anjo, de representantes de Deus, nós temos que fazer com que nossa autoridade seja respeitada. Pastor, um pouquinho, fica de frente para a igreja, por favor. Vocês estão olhando aqui, meus irmãos? Vocês estão vendo um homem, falho como qualquer um de vocês, ser humano como qualquer um de vocês. Mas o que este homem tem sobre a vida dele é uma unção que ninguém está vendo.
É uma unção que é vinda de Deus. Ele foi separado por Deus para o ministério. E pastor, como profeta de Deus, ai daquele que se levantar contra a tua autoridade, vai cair, em nome de Jesus. Porque Deus te levantou para ser o guia dessa igreja. E é assim que o Senhor vai fazer. E vai te honrar. Nós precisamos aprender a respeitar as autoridades de nossas igrejas. Nós precisamos, irmãos, eu estou numa igreja onde a autoridade do pastor é respeitada. Eu louvo a Deus pela vida da minha igreja. Eu vi uma coisa lá aqui, quase aqui, não estou falando aqui dessa igreja, não, estou falando aqui na nossa região, eu presenciei muito. Uma falta de respeito muito grande com os líderes da igreja. Lá não. Na nossa igreja eles respeitam e honram o pastor. E o que vemos hoje? Uma série de igrejas que ostentam o nome de evangélica, mas abandonaram o evangelho. Algumas já não têm mais nem a Bíblia como livro para ser seguido. Estão seguindo livros, revista. Outras estão vendendo o evangelho de 1,99. Fazendo um evangelho, barateando o evangelho de Cristo, barateando o sacrifício da cruz do Calvário. E aí o que você ouve? Ah, porque eu estava falido e eu fui para a igreja, e lá na igreja, hoje eu estou com um carro importado, apartamento na praia, comprei uma casa não sei aonde, a minha empresa está prosperando. Peraí, será que Cristo sofreu tudo que ele sofreu, entregou a vida dele na cruz do Calvário para isso? Para te dar prosperidade? Para ficar mostrando milagres? Não. Cristo entregou a vida dele na cruz do Calvário para um povo ser regenerado, perdoado dos seus pecados e ir para o céu. Como todos levantaram a mão que desejam ir para o céu, eu quero dizer uma coisa a vocês, talvez você não saiba, que no céu não entra pecado. Vocês sabiam disso? Sim ou não? Sim? Então, se vocês pretendem ir para o céu, vocês têm que começar a adequar a vida que vocês querem ter no céu aqui na terra. Como? Abandonando a prática do pecado da vida de vocês, abandonando o pecado de uma vez por todas e santificando e entregando a vida cada dia mais a Cristo. As nossas igrejas hoje alargaram a porta e duplicaram o caminho, e algumas até cobram pedágio e dizem que pode entrar, que passando por ali está tudo bem, quando na realidade não está. Porque Jesus disse que eu tenho que entrar pela porta estreita e andar pelo caminho apertado. Se eu desejar ir para o céu. Não adianta você entrar pela porta estreita depois querer andar pelo caminho largo, porque você não vai chegar a lugar nenhum. Agora, o destino da tua alma, céu ou inferno, é você que vai decidir. Você não pode amanhã depois dizer, Deus me condenou ao inferno. Deus não condena ninguém ao inferno, Deus te deu livre-arbítrio. Mas qual é o caminho que você vai seguir? O caminho que você vai trilhar é o destino para onde você vai seguir, ou céu ou inferno. E pasmem uma coisa, vai ter muito crente habitando o inferno, infelizmente. E pior, já imaginou? Eles lembrando que passaram a vida inteira na igreja e estarão por toda a eternidade no inferno? Crentes habitantes do inferno. Por quê? Porque não obedeceu a palavra, não deu ouvido às correções. E a vida de muitos que estão hoje em nossas igrejas estão perdidos. Aí começam muitas pessoas que vêm para a igreja, eles acham que se tornam crentes porque começam a aderir certos hábitos que nós temos. Começa a vir na igreja e vê os irmãos falando, paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor. Vê a gente usando às vezes um paletó, uma gravata, compra um paletó, uma gravata e começa a se achar que já é crente. Põe os homens, né? Põe uma Bíblia embaixo do braço, porque a gente anda normalmente com a Bíblia, né? E já se acha crente porque mudou as vestes. Isto não faz ninguém crente. A mulher também muitas vezes, ela não corta mais o cabelo, não raspa mais as pernas. Eu ia falar não raspa mais o sovaco, vai ficar feio, né? Falar sovaco, né? Então vamos mudar, não raspa mais as axilas. Ficou melhor, né? Não raspa mais as axilas e acha que por isso não passa mais batom, por isso ela é crente, por isso ela vai para o céu. Irmão, Jesus não morreu por causa disso. Jesus não morreu para o homem mudar a roupa, para a mulher mudar estilo de batom ou de cabelo. O importante é o que vai no coração do homem. E lá em Isaías 64:6 diz, mas todos nós somos pó imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a flor, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam.
Então não adianta você querer ser salvo pelas tuas obras. Não adianta você querer fazer as coisas para você ser salvo. Somente você será salvo se você entregar a tua vida a Jesus Cristo e deixar Ele ser Senhor, ou seja, mandatário da tua vida. Esse negócio de ter Jesus como Salvador, mas não como Senhor, não funciona. Você só tem Jesus como Salvador se primeiramente Ele for teu Senhor. Frequentar a igreja não te leva para o céu. Participar do grupo de louvor não te leva para o céu. Ser coordenador de campanha em missões nacionais, mundiais, estaduais, regionais, não te leva para o céu. Ser um pregador da palavra não te leva para o céu. Nada disso leva o homem a Deus. Só há um caminho que leva o homem a Deus. E eu queria que alguém lesse para mim João 14,6. Pode ler, por favor. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Qual é o caminho para o céu mesmo? Jesus. Tem mais algum outro? Eu sou o caminho, não um caminho. Então, se você não for lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, você não entra no céu. Se tua fé não estiver depositada totalmente na pessoa de Jesus Cristo, você não entra no céu. Enquanto isso, as religiões tentam levar o homem a Deus de todas as outras maneiras. Mas Deus veio ao encontro ao homem. E lá em João diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus é o nosso Emanuel, é o nosso Deus conosco. Ele é o motivo da nossa existência. Unicamente, não é. A religião cansa o homem, mas Jesus descansa. Sabe quando que você percebe que o crente é religioso? Quando o fato de ele vir na igreja é um fardo. Ah, mas hoje tem que ir na igreja de novo, domingo. Ô bem, você vai para a igreja? Eu vou, mãe. Lá vou eu para acompanhar minha mulher, ou vice-versa. Vai para a igreja, mãe, hoje é domingo, tem que ir. Isso tornou-se religião. Quando o crente ama a Jesus, ele tem prazer de estar na casa de Deus. Quando o crente ama a Jesus, ele gosta de estar na casa de Deus. E o salmista diz o quê? Alegrei-me quando me disseram. Esse é o coração convertido, que sente alegria de estar na casa de Deus. Você está cansado do fardo da religião? Deposite esse fardo terrível aos pés de Jesus e declare para ele: Jesus, a partir de hoje minha alma vai descansar em ti. O segundo fardo que eu quero trazer nesta noite é o fardo do eu. O fardo do eu é complicado. Havia um jumentinho, chegou todo contente para a mãe dele. Mamãe, eu estou famoso. Todo mundo na cidade me conhece. A mãe dele estranhou, falou: ué, por que, meu filho? Mamãe, porque eu fui na cidade e lá me aplaudiram, colocaram roupas no meio do caminho, palmas para eu passar e gritaram: glória a Deus. Você estava sozinho? Não, havia um homem no meu ombro chamado Jesus. A mãe parou para não decepcionar o filho. Filho, é o seguinte: volta amanhã lá na cidade, veja se realmente essas pessoas estavam ovacionando a você. No dia seguinte ele sai e volta todo tristinho, todo quebrantado. Ela falou: o que foi, meu filho? Aquelas pessoas, mãe, que me aplaudiram muito, me desprezaram hoje, me empurraram, me jogaram do lado, não quiseram nem saber de mim. A mãe dele falou para ele: filho, isso é para que você saiba que sem Jesus você é apenas um jumentinho. Irmãos, nós sem Jesus somos apenas um jumentinho. Nós não somos nada. Jesus é tudo na nossa vida. Ele é o nosso espelho. Sem Ele nós não temos nada, irmãos. É isso que nós precisamos ter consciência. Mas o eu gosta muito do eu. O eu cuida do eu. O eu lava o eu. O eu alimenta o eu. O eu veste o eu. O eu põe o eu para dormir numa cama quentinha. O eu leva o eu ao médico, leva o eu ao dentista. O eu leva o eu para passear no shopping.
O eu gasta todo o meu dinheiro com o eu. Não é assim? Sim ou não? Não podia ser de outro jeito. Mas você ainda vive assim, preocupado com o eu. O que o eu vai comer amanhã? O que o eu vai vestir amanhã? Como é que o eu vai pagar aquela conta? Como é que o eu vai resolver aquele problema? Quem merecia aquela promoção na empresa era eu, não era ele, era eu. Eu fui injustiçado. Magoaram o eu. O eu está triste. O eu vai chorar. O eu tem medo. O eu está ansioso. Meu Deus, quanto nós cuidamos do eu. Mas sabe o que a Bíblia fala sobre isso? Essa preocupação é de gente que não tem Deus no coração. Porque lá em Mateus 6, 25, 27 a 27, diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que a vez de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios no campo. Eles não trabalham nem fiam. 29. E contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. 30. Ora, Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais as vós outros, homens de pequena fé. Porquanto não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios se preocupam com todas essas coisas. Olha só, quem se preocupa com todas essas coisas? Os crentes? Não, os gentios se preocupam com todas essas coisas. O vosso Pai sabe que necessitais de todas elas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então esse é um grande fardo também, o fardo do eu. O eu vive cheio de is. E aí nós precisamos corrigir. Nós precisamos corrigir o nosso eu, meus irmãos. E eu quero citar alguns desses is. Primeiro i que eu quero citar é o i da insinceridade. Muitas pessoas não agem com sinceridade. Olha, não vem falar também depois aí do pastor Kleber, viu, pastor? Que eu joguei indireto. Porque eu não jogo indireto, eu jogo direto. Tá? E é porque é a palavra de Deus. Eu estou embasado na Bíblia para falar o que eu estou falando, tá? Então, a gente sabe que existem pessoas que não são sinceras. Tem algum fofoqueiro aqui? Levanta a mão. Dudu, está dando um pouquinho aí? Tem algum fofoqueiro aqui? Não. Maravilha, graças a Deus. Beleza. Então, posso falar com mais liberdade. O fofoqueiro é um caso sério. Ele vive falando mal de você para os outros. Mas presta atenção numa coisa. A pessoa que chega para você e fala mal de outra pessoa, ela chega para essa outra pessoa e fala mal de sabe quem? Oh, obrigado, meu irmão. Que chique, hein? Alimento VIP aqui, ó. Obrigado. Fala mal de você para outra pessoa. E quando você chega falando de mim, não, só falando de mim. Disfarça, muda o assunto. Mudou o assunto para disfarçar. Insinceridade. Mentiroso, fofoqueiro. E o crente fofoqueiro, ele nunca assume também que é fofoqueiro. Você sabe como que ele faz? Existem homens fofoqueiros que me perdoem agora as irmãs. Eu estou falando por experiência própria. Mas a maioria dos casos que eu já lidei com fofoca, a maioria envolve mulheres. Poucos casos, eu não sei o pastor Kleber no ministério dele, mas a maioria dos problemas que eu tive foi com mulher. E é interessante que a irmã chega para outros assim: irmão, olha, eu vou te contar uma coisa, eu nem ia te contar. Não é fofoca não, tá? É Jornal Nacional ao vivo, tá? Eu nem ia te contar, mas já que eu vim, aí a outra que também é fofoqueira, e devia falar: olha, se for falar mal do outro, eu te repreendo em nome de Jesus, vai procurar com quem você tem mágoa e se acertar com ele. Fala assim: eu também já te ouvi, não, mas já recebi, mano, conta. E aí, irmão, vocês acham que Cristo teria esse caráter? Você acha que Cristo teria o caráter de falar mal de alguém por trás? Sim ou não? Sim ou não? E em nosso meio? Aqui não, graças a Deus que nós já vimos. Mas eu já vi em outras igrejas.
Como é que uma pessoa que se diz cristã pode então ir falar mal da outra? Tem que acabar com isso. Tem que tomar cuidado com isso. E às vezes a pessoa quer consagrar tudo a Deus.